Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar bastante o jeito como as IAs geram texto. Temos aqui uma pesquisa bem interessante do Antigroup da Inclusion AI sobre um modelo que eles chamam de LaDA 2.0. O ponto de partida é um problema que todo mundo que usa IA já sentiu, né? Você faz uma pergunta e fica lá olhando o cursor piscar enquanto a resposta ela vai sendo gerada palavra por palavra. É a famosa máquina de escrever digital. Modelos gigantes como o GPT, eles são autorregressivos, que é só um jeito, mais chique de dizer que eles escrevem uma frase como a gente escreve. Começam com a primeira palavra, aí pensam na segunda baseada na primeira, na terceira baseada nas duas anteriores e por aí vai. É um processo sequencial, em fila indiana. É super inteligente, mas por natureza cria um gargalo, sabe? Deixa tudo mais lento. E a alternativa que sempre esteve aí, mas que nunca decolou de verdade para textos, são os modelos de difusão. A gente conhece bem eles das IAs que geram imagens, tipo um Midjourney da vida. A lógica é o completo oposto. Em vez de construir tijolo por tijolo, eles partem de um borrão, um rascunho cheio de ruído e vão refinando a imagem inteira de uma vez só, até ela ficar nítida. A promessa era trazer essa ideia para o texto. Imagina gerar parágrafos inteiros de uma vez. A velocidade seria... Brutalmente maior. A promessa era essa, mas a realidade foi bem mais dura. Treinar um modelo de difusão de texto do zero para competir com esses gigantes autorregressivos se mostrou, nossa, muito caro, complexo. E os resultados, no fim, não chegavam lá. Parecia mesmo um beco sem saída. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. O pessoal por trás do Liada 2.0 olhou para esse beco sem saída e, em vez de tentar derrubar o muro, resolveu procurar uma porta. A missão deles, e o que a gente vai explorar aqui, não foi construir um modelo novo do zero, mas propor algo muito mais engenhoso. Eles decidiram pegar um modelo autorregressivo que já era super treinado e convertê-lo. Ensinar um cérebro velho, digamos assim, a pensar de um jeito totalmente novo, paralelo e bem mais eficiente. O pulo do gato deles, o que é realmente genial na proposta, é a ideia da herança de conhecimento. Eles pensaram, para que gastar bilhões, trilhões de tokens de dados treinando um modelo novo do zero, se já existem modelos fantásticos como o Ling Mini 2.0 e o Ling Flash 2.0, que já aprenderam as nuances da linguagem, da gramática, do raciocínio. A grande sacada foi pegar esse conhecimento todo e basicamente transplantá-lo para uma nova arquitetura. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica. É como se, em vez de projetar e construir um carro elétrico do zero, que ia custar uma fortuna e levar anos, eles pegam um motor a combustão que já é ótimo, sabe? Um V8 de alta performance, que já é uma obra de engenharia, e desenvolvem um kit de conversão para transformá-lo em elétrico, aproveitando todo o chassi, a suspensão, toda a inteligência que já estava lá. É mais ou menos por aí? A analogia é perfeita. É exatamente isso. E esse kit de conversão deles tem um nome, WSD, que é a sigla para Warm-Up Stable Decay. É um roteiro de 3 fases. Pensa numa espécie de fisioterapia para o cérebro do modelo, para garantir que essa transição de um modo de pensar para o outro seja suave e não cause nenhum dano. Certo, uma fisioterapia em 3 atos. Como é que funciona a primeira sessão? Esse tal de warm-up, o aquecimento. No warm-up, eles começam bem devagar. Pegam um texto e mascaram, ou seja, escondem um único token, uma única palavra. A tarefa do modelo é só adivinhar qual era. Bem fácil. Depois, eles aumentam o desafio. Escondem um bloco de 4 tokens. Depois, 32. Depois, 64. E vão aumentando gradativamente, até chegar a blocos gigantes de 4.096 tokens. E o que isso faz na prática? Na prática, eles estão forçando o modelo a expandir o campo de visão dele. Em vez de só olhar para o que veio antes, da esquerda para a direita, agora ele precisa olhar para o contexto dos dois lados, para frente e para trás, para conseguir preencher aquele buraco. Ele está aprendendo a pensar de forma bidirecional. Ah, saquei. É como se ele estivesse aprendendo a ler um texto com buracos. E os buracos vão ficando cada vez maiores. Ele deixa de ser um leitor linear
e passa a ser tipo um detetive que olha a cena do crime inteira para entender o que está faltando ali. Exatamente. E uma vez que ele já consegue lidar com esses buracos enormes, aí entra a segunda fase, stable, a estabilização. Agora o desafio é o nível máximo. Eles mascaram a sequência inteira e o modelo tem que reconstruir tudo do zero. É o treinamento pesado, em larga escala, para consolidar de vez essa nova habilidade de enxergar o todo e reconstruir as partes. É aqui que a compreensão da dinâmica de difusão fica realmente profunda. Ok, faz sentido. Ele aqueceu, depois malhou pesado. Mas e a terceira fase, o decay, decaimento? Isso me soa um pouco contraintuitivo. Quer dizer, eles treinam o modelo para ver o todo e depois o forçam a olhar para pedaços menores de novo. Por que fazer isso? Não é um passo para trás? Essa é a parte mais sutil e, na minha opinião, a mais inteligente do processo todo. Parece um passo para trás, mas, na verdade, é um refinamento estratégico. Depois de aprender a pensar globalmente, na fase stable, eles reduzem o tamanho do bloco de trabalho para algo bem menor e mais prático, tipo 32 tokens. E por quê? Porque isso destila aquele conhecimento global numa estrutura mais ágil, mais compacta, para o uso no dia a dia. E aqui vem a grande vantagem. Essa estrutura menor permite que ele use um truque de memória de curto prazo muito importante chamado KV-Cache. KV-Cache. Esse é um daqueles termos que a gente sempre ouve falar, mas que eu nunca entendi direito o que faz na prática. Pensa no KV-Cache como a memória RAM do cérebro da IA numa conversa. É o que permite que modelos como o GPT se lembrem do que foi dito lá no início de um chat longo, sem ter que reler tudo do zero a cada nova frase que você digita. É um mecanismo de eficiência crucial dos modelos autorregressivos. E os modelos de difusão puros não conseguiam usar esse truque. Ao fazer essa fase de decay, eles uniram o melhor dos dois mundos, a visão ampla e paralela da difusão com a memória ágil dos autorregressivos. Aquele técnico que me chamou a atenção no artigo, uma tal de máscara de atenção em nível de documento. Deixa eu ver se eu entendi a lógica disso. Para treinar mais rápido, eles pegam vários textos curtos e colam um no outro, formando um textão. A máscara seria como colocar um post-it no final de cada texto original para avisar o modelo. Ei, sua atenção acaba aqui. Não vale espiar o próximo texto para colar na resposta. É isso? É exatamente isso. A analogia é perfeita. Sem essa máscara, o modelo poderia aprender associações erradas, o que o artigo chama de confusão semântica. Ele poderia misturar o final de um artigo sobre economia com o começo de um poema, sabe? Essa máscara garante a disciplina e a coerência do treinamento. Faz com que o modelo trate cada documento como uma unidade separada. Ok, a engenharia por trás da conversão é fascinante. O motor agora é híbrido, potente, eficiente. Mas um motor incrível não faz um carro bom sozinho. Como é que eles pegaram essa máquina e a transformaram num copiloto útil, que sabe seguir instruções, ser seguro e, enfim, conversar direito? Essa é a transição para a fase de pós-treinamento. É o test drive e o treinamento de piloto. O primeiro passo é o que chamam de ajuste fino supervisionado, ou SFT. Aqui, eles alimentam o modelo com milhares de exemplos de alta qualidade de instrução e resposta. É como dar um manual de boas maneiras com exemplos práticos, sabe? E eles usaram uma otimização bem esperta aqui, chamada de mascaramento complementar. E o que seria esse mascaramento? No exemplo de diálogo, eles criam duas cópias. Na primeira, eles escondem algumas palavras. Na segunda, eles escondem exatamente as palavras que a primeira cópia mostrou, e vice-versa. São como o positivo e o negativo de uma foto. Ao treinar o modelo com as duas versões, eles garantem que absolutamente cada token daquele exemplo seja usado para o aprendizado. Nossa, que eficiente! Então eles não desperdiçam um pixel sequer do material de estudo. É o dobro do aprendizado com o mesmo esforço. Exato. Depois do SFT, que ensina o modelo a dançar conforme a música, vem uma etapa opcional, mas que é o segredo da velocidade final. É o treinamento paralelo consciente de confiança, o CAP. Aqui, o objetivo não é só ensinar o modelo a acertar a resposta, é ensinar ele a acertar com convicção. Como assim, convicção? A IA tem sentimentos agora? Não. Em termos técnicos, significa treinar o modelo
para que a distribuição de probabilidade da palavra correta seja muito, muito nítida. Pensa assim, se o modelo tem 99% de certeza de que a próxima palavra é casa, ele pode arriscar e já começar a gerar os próximos blocos de texto em paralelo em altíssima velocidade. Mas se ele está em dúvida, tipo 50% de chance de ser casa e 50% de ser carro, ele precisa ser mais cauteloso, mais lento. O treinamento CAP basicamente aumenta a coragem do modelo para ele poder trabalhar em paralelo de forma muito mais agressiva. Entendi. É um treinamento de autoconfiança para a IA poder acelerar. E o último passo é garantir que essa IA rápida e confiante seja agradável para nós humanos. Precisamente. É a etapa de alinhamento com preferências humanas, usando uma técnica chamada otimização por preferência direta, ou DPO. O modelo é exposto a um banco de dados enorme com pares de respostas para a mesma pergunta. Uma resposta que os humanos preferiram e outra que foi descartada. E o modelo aprende a emular esse padrão de preferência. A grande inovação aqui foi conseguir adaptar essa técnica que foi criada para modelos autorregressivos para esse novo paradigma de difusão. Certo. Então, no fim das contas, toda essa cirurgia complexa de conversão, com WSD, SFT, CAP, DPO, valeu a pena. O carro convertido realmente anda mais rápido e melhor que os originais de fábrica. Os resultados são a prova de que a aposta deu muito certo. Em termos de qualidade geral, o modelo maior, o Lada 2.0 Flash, com 100 bilhões de parâmetros, se mostrou totalmente competitivo com modelos autorregressivos de ponta, como o Qwen 3030B. Só isso já seria uma vitória imensa, né? Prova que a conversão não sacrificou a inteligência do modelo. Mas ele não só empatou o jogo, certo? O artigo sugere que em alguns campos específicos ele virou a partida. Sim, e é aqui que a natureza da arquitetura de difusão começa a mostrar suas vantagens. Em tarefas que exigem uma compreensão mais estruturada, uma visão do todo, ele se destaca. Por exemplo, em programação. Em benchmarks como Humanvel e MBPP, ele superou consistentemente os modelos tradicionais, com pontuações altíssimas de 94,51 e 88,29. E em uso de ferramentas e agentes também, né? Exato. Em testes que medem a capacidade do modelo de usar ferramentas externas para resolver problemas, como no benchmark BFCL-V3, ele também foi superior. Isso sugere que essa capacidade de ver a floresta em vez de apenas a próxima árvore, que a difusão proporciona, o torna melhor em planejar sequências de ações complexas, como decidir qual ferramenta usar e em que ordem. Ok, o desempenho é ótimo, mas a grande promessa, o motivo de toda essa confusão, era a velocidade. A figura 3 do artigo mostra uns números que são assim, de cair o queixo. E são mesmo. O LAD 2.0 Flash, depois do treinamento de confiança CAP, atingiu uma média de 535 tokens por segundo em tarefas de raciocínio código. Para colocar isso em perspectiva, os modelos autorregressivos de tamanho similar que eles usaram para comparar operam na faixa de 237 a 256 tokens por segundo. A gente está falando de um ganho de velocidade de até 2,1 vezes. Mais que o dobro da velocidade. Isso muda tudo. A gente para de esperar a IA pensar e a interação se torna quase que instantânea. É uma mudança de qualidade de vida digital, na verdade. E eles ainda fizeram uma análise para achar a regulagem perfeita do motor, né? Sim, eles buscaram o ponto ideal entre velocidade e qualidade. E descobriram que a configuração ótima para a inferência é usar um tamanho de bloco de 32 tokens e um limiar de confiança de 0,95. Essa combinação entrega as respostas de melhor qualidade na maior velocidade possível. É a sintonia fina do motor para performance máxima. Então, vamos amarrar as pontas. O que essa análise nos mostra é que o Lada 2.0 não é só um modelo novo, é a prova de conceito de um paradigma diferente. Ele mostra que é possível, e talvez mais inteligente, escalar modelos de difusão não construindo do zero, mas convertendo os gigantes autorregressivos que a gente já tem. O resultado
É um modelo que não só compete de igual para igual, mas que brilha em tarefas estruturadas como código e planejamento. E o mais importante, entrega tudo isso com mais que o dobro da velocidade. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação que o próprio artigo levanta. O fato de que esses modelos se destacam justamente em código e no uso de ferramentas talvez não seja uma coincidência. A próxima grande fronteira da IA são os agentes autônomos, IAs que não apenas respondem, mas que ativamente executam tarefas complexas. E a gente precisa se perguntar: qual é a arquitetura mental mais adequada para isso? A abordagem sequencial, passo a passo, dos modelos autorregressivos, que se assemelha a seguir uma receita, ou a abordagem holística, de visão do todo, da difusão, que parece mais um arquiteto olhando a planta inteira antes de colocar o primeiro tijolo? Talvez a base para os futuros assistentes de IA realmente autônomos não seja autorregressiva, mas sim baseada em difusão. Eles estão nos mostrando que talvez, para dar o próximo salto, a IA precise aprender a ver o quadro completo desde o início.